Fala galera, tudo bem? O assunto de hoje por aqui é Ancelotti no Everton, porque esse foi um dos principais temas aí desses últimos dias. Inclusive foi no mínimo curioso ver Ancelotti de um lado, Arteta do outro no Everton e Arsenal, que foi terrível, né? Foi um jogo muito fraco no campeonato inglês nessa última rodada. Os dois novos treinadores acompanhando ali no estádio e vendo times com muitos problemas, com muitos pontos que precisam ser corrigidos. E acho que o vídeo aqui serve para tentar contextualizar um pouco dessa escolha pelo Ancelotti e também a questão de se ele é um técnico que encaixa ou não com o que busca o time do Everton nesse momento, nesse estágio, nessa tentativa de dar um salto que tem demorado a acontecer, aliás, está distante de acontecer, o clube não tem conseguido avançar, não por acaso está muito mais perto da parte de baixo da tabela do que da parte de cima. Então, acho que dá para entrar um pouco nesse assunto. Convido você a se inscrever, se você não se inscreveu, clica aqui embaixo, já ativa aí o sininho também, já deixa o seu comentário e tudo mais. Bom, vamos falar sobre o Ancelotti então. Para muita gente, o Ancelotti é um treinador que saiu dessa primeira prateleira dos treinadores. Primeiro, segundo, enfim, aí vai depender do gosto de cada um e também do reconhecimento pelo trabalho de cada um. O fato é que os últimos trabalhos dele não foram no nível dos anteriores. O Ancelotti é um dos técnicos mais respeitados da geração dele, né? E fez grandes trabalhos em diferentes clubes, com títulos muito importantes, trabalhos excelentes. Só que, de fato, no Bayern e no Napoli, a gente vai olhar para trabalhos que ficaram aquém. Se a gente olha para o aproveitamento dele no Bayern, está longe de ter sido ruim, inclusive. Mas a gente sabe que teve questões internas ali, até de não agradar com métodos de treino e tudo mais, no Napoli. Também era um processo complicado, uma transição que não seria das mais simples. Acho até que a primeira temporada dele foi boa, mudando a forma do time jogar, mexendo taticamente num sistema que estava muito estabelecido antes pelo ótimo trabalho que fez o Sarri, e conseguindo competir, conseguindo um bom aproveitamento, conseguindo manter o Napoli dentro do que se imaginava, numa temporada de transição, perdendo peça importante, como tinha sido o Jorginho, por exemplo, e conseguiu numa primeira temporada um bom desempenho. Essa segunda, de fato, está muito ruim, então o nível no campeonato italiano estava muito abaixo, a sequência era negativa, por mais que o time tenha se classificado na Champions, já existia esse desgaste, ainda teve a situação fora de campo, na questão ali dele ter batido de frente com a diretoria, ficando ao lado dos jogadores, então isso tudo ajudou a desgastar e a explicar a demissão dele mesmo logo depois de uma classificação na Champions. A escolha pelo Gattuso é um outro capítulo e é algo para a gente ficar de olho, também pode virar assunto mais para frente, vamos ver de que forma o Napoli vai reagir ou não, pensando nos próximos meses, na sequência da temporada. Agora, isso faz dele um treinador ultrapassado, um treinador que não presta e tudo mais para esse momento? Eu costumo ter muito cuidado na hora de tentar ir para esses rótulos, essas conclusões, porque eu acho que tudo depende de tanta coisa, né? Tem tantos aspectos que devem ser avaliados em cada uma dessas situações. Eu acho que as transições que ele pegou, tanto no Bayern quanto no Napoli, eram muito delicadas. Não só porque eram treinadores anteriores, marcaram época por lá, mas os métodos anteriores eram muito diferentes. E quando eu falo em métodos, não é só a questão da formação tática do time, mas metodologia de dia a dia, de trabalho, de como você bota a pilha no bom sentido, né? Motiva os jogadores a continuarem trabalhando dentro de um jeito de jogar, como os treinamentos acabam se adequando ao que você vai tentar fazer dentro do jogo. E aí, falando de Guardiola e de Sarri, a gente tem dois treinadores muito rígidos dentro do tipo de jogo que eles pretendem fazer, ou do que eles planejam, da questão de ocupação de determinados espaços, pré-determinados inclusive, e os treinamentos obviamente ficam muito condicionados a essa forma de jogar, e são duas formas diferentes, mas que são bem interessantes e que quando atingem um bom nível a gente já viu grandíssimo futebol sendo apresentado, principalmente pelo Guardiola, mas também pelo Sarri. O Napoli chegou a jogar muito bem, então quando chega alguém que precisa fazer uma transição de um trabalho que chegou a um nível muito bom, é complicado, né? Porque você vai tentar implementar o seu estilo, os seus treinamentos, a sua maneira de pensar e de trabalhar no dia a dia para tentar reproduzir isso em campo, sendo que muitas vezes o time chegou a um nível muito bom e os jogadores, o elenco, não só está acostumado àquilo, como gosta daquilo, está adaptado àquilo. E aí se você muda muito radicalmente a forma de trabalhar, isso nem sempre vai ser bem visto, vai ser muito bem aceito. E acho que pode passar por aí essa questão do Ancelotti também, não é só a questão de estar ultrapassado ou não estar ultrapassado. Sim, ele precisa dar uma resposta no sentido de voltar a fazer um grande trabalho, pelo que ele é, pelo nome que ele tem e pelo grande treinador que ele é.
mas não é por causa disso que eu vou dizer que o Ancelotti é um treinador que está acabado. O Ancelotti fez um brilhante trabalho no Real Madrid. O Real Madrid apresentou um nível, não só pelo título, mas apresentou um nível até melhor para mim depois do título da Champions que ele ganha em 2014. Para mim, o Real Madrid 2014 e 2015 é o melhor futebol, para mim, do Real Madrid na década. Por mais que o time tenha conquistado muitos mais títulos, muitos outros títulos, tenha sido tricampeão depois, com Zidane e tudo mais, mas pensando em qualidade de jogo, o ponto máximo que chegou na minha visão foi justamente ali no segundo semestre de 2014, depois do título, numa temporada que ficaria sem título, e isso acabaria pesando para a demissão, ou para a saída, pela não permanência do Ancelotti. Mas a gente está falando de um treinador que já mostrou ser muito flexível, e aí eu acho que tem uma grande diferença. O que ele vai enfrentar no Everton agora é um clube desesperado para dar um salto, que tem tentado através de investimento. O clube teve uma boa... foi comprado, né, pelo Farhad Moshiri, e depois vieram alguns investimentos, primeiro em contratações também, em questão de departamento de futebol, diretores diferentes já passaram por lá para tentar concentrar esse mercado, para tentar ter essa responsabilidade, só que tem faltado alguém no comando técnico. O Marco Silva foi uma grande decepção. O Everton, se a gente for olhar, né, nesses últimos anos, não só nesses últimos anos, mas se a gente for pelo menos essa década para trás, mas dá para ir um pouco antes, a gente só vai ver um trabalho ali que realmente alavancou o time para um patamar próximo da onde ele deseja estar, que foi o ótimo momento que apresentou com o Roberto Martinez. Chegou a jogar muito bem, um belo futebol, chegou a potencializar muito o elenco que tinha na época e a colocar o Everton de novo no mapa. O Everton tenta se infiltrar nesse grupo dos 6, ou pelo menos ser o mais forte fora dos 6, e hoje está muito distante disso. Não acho que o elenco do Everton seja uma porcaria, acho que o Everton já viveu os dois extremos. Primeiro, uma empolgação com um elenco que reuniu nomes relevantes, mas nunca virou um time, e agora o outro lado desses extremos, agora está lá embaixo. Olhar e falar como se nada prestasse, o que eu também não acho que é o caso. Acho que o meio termo é o caso aí. O Everton tem um elenco para produzir mais, pode ser melhor aproveitado, pode ter muito mais futebol extraído do que tem ali, mas precisa jogar mais e tem carências também, tem problemas para resolver dentro desse elenco. O Ancelotti é um treinador que já mostrou muita capacidade para se adaptar a diferentes formas de jogar em diferentes países. Na própria Inglaterra chegou a fazer um grande trabalho com o Chelsea, então acho sim possível que ele seja um cara para conduzir esse trabalho. O contrato é longo, esse é um ponto que chama atenção também, né? Então é uma ideia de tentar subir degrau por degrau com um treinador muito acostumado a mobilizar os elencos dessa forma, e ele tem tudo para ser um técnico respeitado, não vejo motivo para ser diferente pensando em vestiário e tudo mais, e ao contrário de trabalhos anteriores dele, ele não vai pegar uma bagagem de um time viciado, entre aspas. Um viciado aí pode ser no bom sentido, acostumado a metodologias muito boas e um nível de futebol muito bom. Nesse caso não, o Everton eu diria é quase uma página em branco para 2020, porque o próprio trabalho do Duncan Ferguson de forma interina foi bem diferente do Marco Silva. O Duncan Ferguson tentou fazer o time jogar mais ou menos da forma que jogava quando ele era jogador, nos anos 90, um 4-4-2 bem à moda antiga da Inglaterra, tentando ter dois atacantes e tudo mais. Alguns jogadores podem ser resgatados e o Ancelotti tem capacidade para isso. Acho que na questão da gestão de grupo, ele pode ser um cara para tentar evitar desgastes de trabalhos anteriores. Acho que no Everton ele tem um status superior também, né? Ele está acima do elenco em relação a respeito, pelo menos na minha visão. Ele tem capacidade para estar, no sentido de ser respeitado e de despertar no grupo também o interesse em ter disposição, render mais e comprar a ideia no fim das contas. E acho que o Everton tem margem, obviamente, para crescer bastante. E tem até essa responsabilidade de crescer bastante. Até onde vai chegar, não sabemos. Acho que é uma contratação importante como mensagem do Everton. Porque é uma mensagem de, o time está muito mal, mas o clube não desistiu da ideia de grandeza. O clube vai buscar um treinador campeão, um treinador vitorioso, um treinador respeitado para tentar dar esse passo. Não funcionou com aposta, vai para um outro caminho agora. De um treinador que pode tentar conduzir esse processo, tentar recolocar nos trilhos uma ideia que o Everton vinha tendo nas janelas de transferências anteriores. O Everton precisa estar na primeira metade da tabela. Vamos ver como vai ser essa segunda parte de temporada, porque tem muito para corrigir, tem muito para melhorar, como o próprio Ancelotti viu no péssimo jogo contra o Arsenal desse último fim de semana. Conta aí com os comentários de vocês. Um abraço, até a próxima.